Olá, tudo bem com você? Eu sou Camila de Moraes, eu sou terapeuta energética e hoje nós vamos falar de ciclos repetitivos. Bem, todos nós temos ciclos repetitivos na nossa vida. Todos nós passamos por situações repetidas ao longo da nossa caminhada. E vamos entender um pouquinho sobre esses gatilhos, como eles acontecem e o que é possível fazer para resolver tudo isso. Bom, conceituando, né, o ciclo repetitivo, são coisas, situações que se repetem várias vezes ao longo da nossa vida em determinadas situações. Eu vou dar alguns exemplos que são muito óbvios. Por exemplo, uma pessoa que só tem relacionamentos destrutivos, que nenhum parceiro ou parceira dá certo para ela. E essa pessoa sempre acaba relacionamentos de maneira não muito boa, meio trágicas até, né? Então, são ciclos repetitivos de relacionamentos amorosos fracassados. Outro exemplo de ciclo repetitivo, trabalho. Né? A pessoa sempre entra num trabalho com vontade, com garra, quando ela está começando a crescer, alguma coisa acontece e ela é demitida. Ou então, ela começa a sofrer assédio moral. E isso se repete em todos os trabalhos que essa pessoa teve de alguma forma. Não sempre do mesmo jeito, mas de alguma forma isso sempre se repete. Outra coisa também, quando a pessoa, por exemplo, está guardando dinheiro. Ah, eu quero comprar uma casa. E aí ela começa a guardar dinheiro, começa, e de repente acontece alguma coisa e vai todo esse dinheiro embora. Aí ela começa de novo, chega num determinado ponto, acontece alguma coisa e vai embora tudo de novo. Isso são ciclos repetitivos na nossa vida e todos nós passamos por eles, né, de alguma forma ou em algum nível. Vamos entender um pouquinho. O que acontece com relação a isso? Bem, eu gosto de dividir os ciclos em duas etapas. A primeira são os ciclos pessoais, aqueles que são recorrentes nossos, que acontecem com a gente, apenas com a gente ao longo da nossa vida. E o segundo tipo, que eu gosto também de separar, são os ciclos repetitivos ancestrais, que são aqueles ciclos que acabam acontecendo com as pessoas da nossa família e se repetem com a gente também. E eu vou citar alguns exemplos de ciclos repetitivos ancestrais que eu vi tratando, né, clientes. Por exemplo, alguém que perdia o filho cedo, então várias pessoas da família perderam filhos muito cedo, então isso é um ciclo repetitivo, familiar e ancestral, ou então ancestrais que perdiam tudo na velhice e ficavam sem dinheiro nenhum, é um ciclo repetitivo ancestral, mulheres da família desenvolvendo sempre a mesma doença, ou homens da família desenvolvendo sempre aquele mesmo tipo de doença, isso são ciclos que vão se repetindo ao longo das gerações. Bom, para que a gente consiga compreender esses ciclos repetitivos, é necessário que a gente compreenda um pouquinho do funcionamento do nosso subconsciente, porque é ele que determina muitas das coisas que acontecem para a gente. Então vamos lá. As nossas ações, elas são determinadas pelo nosso consciente e pelo nosso subconsciente. Porém, o nosso consciente, ele representa uma camada muito pequena, uma quantidade muito pequena de informações que passam por ali. É assim, entre 10 a 15% no máximo que a gente tem de consciência daquilo que a gente está fazendo. Os outros 85 a 90% pertencem à camada do subconsciente. E o que isso significa? De maneira muito resumida, significa que a gente faz as coisas por reflexo. A gente faz as coisas sem saber muito bem o porquê a gente está fazendo aquilo. É como um condicionamento para determinada coisa. Então a gente está ali o tempo inteiro fazendo coisas e tendo reações, pensamentos e sensações, e muitas delas são operadas a partir do nosso subconsciente. Mas esse subconsciente, apesar dele ter essa função de nos proteger e de fazer sempre o melhor por nós, ele tem uns funcionamentos meio estranhos, ele tem uma lógica que é dele, né? Eu até brinco muito com as pessoas que eu atendo,
para não se espantarem com muitas coisas que o subconsciente faz, justamente porque ele vai tentar na tentativa e erro, ele vai agir na tentativa e erro, para tentar encontrar ali um caminho que seja bom para aquele momento, e aí ele vai fazer uma determinada coisa. Quando tem uma situação que a pessoa não goste, ou uma situação de perigo, o subconsciente ele vai registrar tudo aquilo que aconteceu. Ele vai guardar aquelas informações. E aí ele vai fazer os cálculos. Ah, aconteceu isso, então a gente fez isso e deu certo. A gente fez isso e não deu certo. Então, da próxima vez que acontecer alguma coisa parecida, eu tenho que fazer isto daqui. E é aí que acontece a mágica. Quando o subconsciente registra um determinado padrão, ele fica ali, ele fica na dele, e de repente, quando ele percebe o gatilho, está acontecendo de novo, aquilo ali está acontecendo de novo. Então, ele vai buscar aquela solução que aconteceu naquela vez e vai trazer a mesma situação de volta. E tudo vai se repetindo, e tudo vai se repetindo. E assim acontece na nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, em primeiro lugar, identificar o padrão. É bacana a gente identificar o padrão, mas o padrão é o problema? Não necessariamente. O padrão, muitas vezes, ele só está ali. Ele está ali, mas o que está por trás dele é a chave, que é reconhecer esse gatilho, é reconhecer de onde vem esse padrão. E a partir do reconhecimento da origem desse padrão, a gente consegue agir em cima disso para finalizar e para quebrar esses padrões. E por que esses padrões ancestrais acontecem? Bem, só um parênteses antes de explicar que muitas das vezes os ciclos que a gente vive, que a gente julga como pessoal, porque sempre aconteceram ao longo da nossa vida, muitos deles também são ancestrais, mas a gente não tem consciência disso, porque com muita sorte a gente conheceu até os nossos bisavós, com muita sorte, e muitas vezes a gente ainda teve só assim um vislumbre de quem eram os nossos bisavós, e a gente não sabe o que veio antes. Então, a nossa ancestralidade, ela fica realmente num vácuo, a gente não faz ideia. E sem contar também a nossa ancestralidade pessoal, eu chamo assim, das nossas vidas passadas. A nossa ancestralidade pessoal, a gente não faz ideia do que aconteceu. E a gente não faz ideia se a gente está repetindo a mesma história, mas com um cenário e um nome e um corpo diferente. Enfim, voltando agora, por que o padrão ancestral costuma acontecer? Bem, as informações que a gente tem ficam guardadas na gente, ficam guardadas no nosso DNA. O DNA, cientificamente comprovado, inclusive, ele tem a capacidade de guardar informações. Então, as informações vividas pelos nossos ancestrais ficam guardadas dentro da gente também. Não só no nosso campo mórfico, que é o lugar onde ficam, o nosso corpo, onde ficam todas as informações de tudo aquilo que a gente viveu, mas também no nosso DNA. Então, a gente aprende instinto de sobrevivência, a gente aprende a se melhorar, a gente aprende a evoluir, justamente porque os nossos antepassados já viveram algumas situações e trouxeram esse aprendizado para a gente em algum nível ou de alguma forma. Então, é por isso que a gente acaba repetindo muitas vezes a mesma história deles. E a gente precisa fazer isso? Não, a gente não precisa. Se for uma história que não é positiva para nós, a gente não precisa. Existem histórias positivas? Claro que existem. Claro que existem. Por exemplo, padrões de pessoas que aprenderam a ter relacionamentos felizes. Pessoas que aprenderam a ter padrões de fazer dinheiro, fazer fortuna. Então, a gente pode aprender isso com os nossos ancestrais também. Para que esse aprendizado também venha para o lado positivo. Mas muitas vezes o que incomoda a gente são os padrões negativos. E é em cima deles que a gente tem que agir, em cima deles que a gente tem que ressignificar para que esse fluxo seja interrompido e que a gente consiga verdadeiramente caminhar com as nossas pernas e sentir que a gente pode tomar as decisões por nós, sem que a gente seja influenciado pelo que aconteceu na nossa ancestralidade ou com a gente mesmo em muito tempo antes. Para que a gente possa fazer diferente
e ter um resultado diferente, muitas vezes a gente precisa encerrar e quebrar esses ciclos de passado. E é possível fazer isso? Com certeza. Com certeza existem ferramentas para fazer isso e que são muito esclarecedoras ao longo da nossa vida, até porque alguns padrões até trazem uma certa culpa, né? Por que eu nunca consigo fazer tal coisa? Por que isso nunca funciona para mim? Então também liberta, né? Tem essa capacidade de libertar para que a gente viva uma vida melhor, mais plena e mais feliz. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do nosso assunto. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para que você receba sempre um aviso quando eu colocar vídeo novo aqui. E aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra os meus canais de comunicação para entrar em contato comigo, seja para mandar sua dúvida, sua pergunta ou para fazer um agendamento terapêutico comigo também. Agradeço muito por estar comigo até agora e eu te vejo na próxima. Até mais!